Formação e propriedades do perispírito. O corpo de luz da alma. Kardec explica que o perispírito é o envoltório fluídico do espírito, uma substância semimaterial, etérea e maleável, formada a partir dos fluidos do meio em que o espírito vive. Ele é o elo entre o espírito e o corpo físico, o instrumento de manifestação da alma e o molde que dá forma ao corpo material. Sem o perispírito, a alma seria uma centelha sem expressão. Com ele, torna-se um ser definido, capaz de agir, sentir e comunicar-se. Cada mundo oferece aos espíritos o tipo de fluido adequado à sua natureza e grau de adiantamento. Assim, o perispírito é tanto uma criação do espírito quanto um produto do ambiente em que ele se manifesta. Nos mundos superiores, é luminoso e sutil. Nos inferiores, denso e opaco. Sua composição reflete o estado moral e vibracional do ser. Quanto mais puro o espírito, mais transparente e radiante é o seu perispírito. O perispírito é, portanto, o organismo espiritual do ser. É através dele que o pensamento atua sobre a matéria, que a vontade se transforma em ação e que as sensações do corpo chegam à consciência. Ele absorve, irradia e transforma os fluidos universais, funcionando como um mediador perfeito entre o visível e o invisível. Kardec o chama de corpo fluídico, porque, embora não seja tangível para os sentidos comuns, possui propriedades físicas reais, como forma, densidade, brilho e temperatura. A física moderna oferece analogias notáveis para essa descrição. As partículas subatômicas não são corpos sólidos, mas concentrações de energia em campos vibratórios. Da mesma forma, o perispírito pode ser compreendido como um campo energético consciente, estruturado pela vibração do espírito. É o molde sutil que organiza o corpo biológico, tal como um campo magnético organiza limalhas de ferro em torno de um ímã. O espírito, com sua vontade e pensamento, atua como fonte primária dessa força ordenadora. A biologia moderna começa a reconhecer que o corpo físico é sustentado por uma rede eletromagnética e bioquímica extremamente sensível. Cientistas estudam hoje o chamado campo biofotônico, uma emissão de luz ultrassutil pelas células vivas, responsável por processos de comunicação e regeneração. Esses achados ecoam o que Kardec já ensinava. O perispírito é o veículo da vitalidade, o canal que liga a alma ao corpo e permite que a energia espiritual mantenha a vida orgânica. A neurociência espiritual acrescenta uma nova perspectiva. As emoções e os pensamentos criam padrões energéticos que se refletem no corpo através do sistema nervoso, hormonal e imunológico. Quando a mente vibra em amor e equilíbrio, o perispírito emite ondas harmônicas que sustentam a saúde. Quando vibra em ódio ou medo, densifica os fluidos, abrindo campo para distúrbios físicos e psíquicos. Assim, o perispírito é o espelho do espírito e o intermediário entre a consciência e a matéria. Kardec explica que o perispírito sobrevive à morte física. Ao se desprender do corpo, o espírito conserva sua forma e identidade, envolto nesse mesmo corpo fluídico. É por meio dele que se dá o reconhecimento no além-túmulo e que se produzem os fenômenos de aparições e comunicações mediúnicas. Esse corpo sutil é maleável, podendo alterar sua aparência conforme a vontade ou o estado mental do espírito, razão pela qual os espíritos elevados se apresentam com brilho à serenidade, enquanto os inferiores revelam perturbação e sombra. A física quântica oferece paralelo com o princípio da dupla natureza da matéria, onda e partícula. O perispírito pode manifestar-se como forma, partícula ou energia, onda, dependendo do plano em que atua e da sensibilidade de quem o observa. Essa maleabilidade explica sua capacidade de agir sobre a matéria, atravessá-la, e também de se tornar visível em certas condições mediúnicas. Ele é, literalmente, a interface energética entre o espírito e o mundo físico. Kardec descreve ainda que o perispírito é o veículo das sensações e o transmissor da vontade. Durante o sono, o espírito,
parcialmente liberto, age através dele. Durante o transe, o médium o utiliza como ponte entre os dois planos. É nele que se gravam as impressões, os sentimentos e até as memórias profundas da alma. Daí o conceito moderno de corpo de memória, estudado hoje por terapeutas energéticos e pesquisadores da consciência. A medicina vibracional atual confirma que o campo energético humano é afetado por emoções, sons, cores, magnetismo e intenção. Essas influências, positivas ou negativas, alteram o fluxo energético do corpo e do perispírito. A oração, o perdão e o amor refinam essa estrutura. O egoísmo, a raiva e o vício a degradam. Por isso, a reforma íntima é o verdadeiro tratamento espiritual, pois cura o campo que sustenta o corpo. Assim, o perispírito é o código sagrado da vida espiritual, o molde energético da evolução. Nele estão impressas as virtudes conquistadas e as imperfeições a corrigir. Ele traduz a condição do espírito e o liga à ordem divina, sendo ao mesmo tempo instrumento e reflexo do progresso moral. Compreender a formação e as propriedades do perispírito é compreender o mistério da vida e da morte, o elo entre o espírito eterno e a matéria efêmera. Nada se perde, nada se cria sem ele. O perispírito é a veste da alma, o espelho da consciência e o fio invisível que nos une a Deus. Se esta reflexão lhe trouxe serenidade e compreensão, compartilhe-a, porque compreender o perispírito é reconhecer que a luz que nos envolve é a mesma que nos cria, nos sustenta e nos conduz à perfeição.